boa tarde, galera, ou bom dia ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui para fazer um Casal Responde! Vamos lá, galera. Tá animada, amor? Demais. Gente, vamos lá começar então as respostas. Vamos para a primeira pergunta. Pode ler, amor, a primeira pergunta. Vamos lá. Como foi o período de do noivado? Quer falar primeiro? Pode falar. Gente, o período do noivado foi um período muito bom, muito gostoso. Um período que eu sinto falta, às vezes, nem sempre, né? Porque quando eu lembro do meu estresse, que eu já sou estressada naturalmente, né? E aí era muito estresse, muita coisinha pequena, mas eu sinto falta porque foi um momento em que a gente viu muita mão de Deus em tudo, em todos os mínimos detalhes. Tanto é que eu costumo dizer que o nosso casamento foi todo providenciado por Deus, porque foi de uma forma que a gente não imaginava, não esperava que seria, né, amor? A gente imaginava que fosse só mesmo no civil, depois uma comemoração e pronto, só que quando a gente viu, realmente foi um casamento, como eu sempre quis. O meu vestido era lindo, do jeito que eu sempre quis, de princesa. Então foi maravilhoso, foi um período não muito fácil, mas foi um período muito gostoso, até mesmo pro nosso relacionamento, que eu acho que foi onde a gente se conectou mais, estava mais próximos. E foi muito bom, pra mim foi muito bom. E você, amor? O período do noivado foi um período ali de preparação pro casamento, né? A gente começou a aproximar mais um do outro, a conversar muito mais. Acho que é o período em que realmente o casal se prepara para decidir o resto da vida ali com aquela pessoa. Então é um momento de preparação mesmo, de reflexão no que você vai passar após o casamento, né? Porque ali se você noivou é porque você pretende com certeza casar, né? Então é o momento de você parar, refletir no que você vai fazer, como você vai ser, o marido que você vai ser, a mulher que você vai ser. É um momento pra mim é um momento de preparação mesmo, realmente de preparação para o casamento e após o casamento também, entendeu? Sim, nessa preparação, gente, não sei se... Acho que muitas pessoas não sabem, mas a gente fez um curso de noivos, né, amor? Acho que mais ou menos... Acho que foi um ano. Um ano e um mês antes, né? Que a gente fez um curso para noivos. E foi muito bom, gente. É um curso que ajuda muito nessa questão também do preparativo, de saber como que é um casamento, apesar que cada pessoa vive de uma forma, né? Mas foi um momento que nós compartilhamos experiência com um casal de pastores, que nos ajudou muito. E eles têm uma apostila muito boa também sobre casamento, então foi maravilhoso. É isso aí, vamos para a próxima pergunta. O que mais vocês têm aprendido no casamento? Você quer responder primeiro? Vamos lá, eu vou responder rapidinho aqui na minha parte. O que eu mais tenho aprendido aqui nesse relacionamento no casamento é que durante o casamento temos pouco tempo de casados, né? Mas eu tenho aprendido a ouvir mais, sabe? A ouvir, parar para ouvir mais e entender o outro lado. Porque nós homens precisamos entender muito, um pouquinho. A gente nunca vai conseguir entender sempre, né? Toda vez, 100%. Mas o máximo que a gente puder entender é melhor. Porque a cabeça da mulher não funciona com a nossa cabeça do homem, né? Eu acho que quase todos os homens sabem disso. Isso é uma coisa óbvia. E assim, a gente parar para ouvir, para entender o outro lado, ajudar a ser aquele cara compreensível, entendeu? Aquele cara que ajuda realmente dentro de casa. Acho que é isso que eu tenho aprendido mais. Apesar que eu já vinha me preparando para isso, né? Mas uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é na prática, né? Enfim, é basicamente isso. É verdade. Gente, eu tenho aprendido a ser mais paciente. Coisa que eu não sou. Eu sou extremamente ansiosa e não tenho paciência pra nada. Sabe o que é? Nada mesmo. Às vezes eu preciso de uma panela limpa e o Antônio que vai lavar. E aí eu falo pra ele, amor, você pode lavar essa panela pra mim, que daqui a pouco eu vou fazer comida. Eu não vou fazer naquela hora, daqui a pouco. Só que ele tem que lavar naquela hora que eu preciso ser lavada.
Que eu quero que seja lavado. Então eu tô treinando muito essa questão, assim, da minha paciência. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. Somente pra quem é ansiosa, é muito ruim. Mas é um aprendizado, né? O casamento é algo que os dois constroem juntos. É uma coisa, como a minha irmã costuma dizer, é uma equipe. Não é algo individual, não é uma corrida, não é uma concorrência. É um trabalho em equipe, tudo é em equipe. Então, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Durante esses pouco tempo, né, amor? Vamos fazer 5 meses essa semana. Então, tem sido pouco tempo, mas acho que já tem sido um tempo bom pra gente poder já aprender algumas coisas e que até algumas coisas já conseguimos modificar, porque não é nada fácil, principalmente quando são duas criações diferentes. Então é bem complicado, que às vezes ele quer a coisa de um jeito, eu quero de outra. Ele faz comida de um jeito, eu faço de outro. E às vezes acaba rolando os conflitos, mas nada que, tipo, acabou. Não, gente, é mesmo, é paciência. É você saber lidar com cada situação, saber conversar, falar também é muito importante. Vamos lá, terceira pergunta. Vocês em algum momento se arrependeram de terem casado com pouco tempo de namoro? Nunca na minha vida. Eu na verdade não acho que a gente casou cedo, né? Eu não acho que não é um tempo cedo. Na verdade, tem gente que casa antes e eu acho até legal mais isso. Casar até um pouco antes. Se você, eu tenho assim em mente, se você tem a certeza absoluta de que aquela pessoa que você quer, que você tá, é a pessoa que você quer pro resto da sua vida, que você vai conviver com aquela pessoa pro resto da sua vida, Deus confirmou, porque nós somos um casal evangélico, então a gente tem muito disso, né? Conversar sempre com Deus antes de qualquer coisa. Então assim, se Deus confirmou, cara, não tem por que ficar enrolando, né? Pelo contrário, você vai ficar pecando, querendo pecar, e acaba que não vai pra frente muito. Então, se você tem a certeza que aquela pessoa, mas assim, tem que ter convicção, tem que conversar com seus pais, tem que conversar com Deus em primeiro lugar, e aí depois tomar a decisão aí de passar o resto da vida com aquela pessoa que você tá, né? Gente, eu costumo dizer que se eu soubesse que casar era tão bom, eu teria casado antes. Acho que nosso primeiro mês de namoro eu teria casado. Mas eu não me arrependo de forma alguma, gente. Porque quando é com a pessoa certa, quando é da vontade de Deus, tudo corre tão bem, tão leve. E é tão bom que você... Não tem como você se arrepender de uma coisa, né? Igual o Antônio falou sobre a preparação, né? Durante o noivado. A gente já tava se preparando pra casar. Eu acredito que o namoro também já é um preparo pro casamento. Então, não tem como se arrepender. Vamos lá, quarta pergunta. Ele ajuda com as atividades de casa? Mais do que eu. É. Pra ser bem sincera, ele faz mais coisas do que eu, gente. Não é porque eu tô com o meu pé machucado, né, que ele tá fazendo, não. O Antônio sempre, eu lembro quando a gente casou, a gente ficava brigando pra limpar a casa. Era. Pra ver quem ia limpar a casa, gente. A gente brigava. Mas mesmo assim, mesmo com a nossa rotina normal, o Antônio ele sempre limpa, sempre lava o banheiro, que eu amo quando ele lava o banheiro. Lava muita louça, gente, muita louça. Faz comida também, então ele sempre ajuda nas atividades de casa. Não é só eu, é mais ele do que eu. Isso aí, vamos para a quinta pergunta. Como saber o tempo certo para casar? Eu acho que, novamente, aquilo que eu acabei de falar, o tempo para você casar é quando você tem a confirmação dos seus pais, quando você tem, em primeiro lugar, a confirmação de Deus. Eu acho que antes de tudo, antes de qualquer coisa, de você conversar com Deus, antes de qualquer coisa, você precisa saber conhecer aquela pessoa, você olhar para aquela pessoa e saber que você vai acordar com aquela pessoa todos os dias. Você tem que colocar isso em mente, que você vai acordar com aquela pessoa todos os dias, que é aquela pessoa que você tá com ela, que você tá olhando, que você tá namorando, é a pessoa que você vai ser fiel pro resto da sua vida, que é que você vai diante do altar, diante do juiz, diante do pastor, diante do céu e de Deus, dos homens também da terra. Você vai prometer cuidar daquela pessoa, amar aquela pessoa pro resto da sua vida, né? Porque casamento é uma vez só. Não critique quem já casou mais de uma vez, pelo contrário, Deus abençoe, né?
mas o objetivo do casamento é para ser uma vez só e pro resto da vida, né? Mas esse tempo para casar, você tem que saber antes de qualquer coisa, você, depois, se você realmente está disposto a amar aquela pessoa pro resto da vida, a cuidar dela, a respeitar ela, e em segundo lugar, consultar a Deus, em terceiro lugar, os pais. E aí depois disso, conversa, senta com a pessoa, conversa com ela, vê se ela tá no mesmo propósito que você, se ela tiver com o mesmo pensamento que você, e aí sim vocês decidem, batem o pé, batem o martelo para poderem casar. Gente, eu acho que cada casal tem o seu tempo, né? Igual a gente já comentou aqui, tem casal que casa com 1 mês de namoro. Tem outros que levam 10 anos pra casar, às vezes até mais, né? Então vai do tempo de cada um, não tem um tempo específico, né? Porque se fosse pra gente escolher um tempo, meu sonho sempre foi casar depois de 5 anos de namoro. Essa era a minha meta, depois de 5 anos de namoro eu casar. Mas as coisas vão acontecendo, vão fluindo e chega um momento que a gente vê que é a hora certa. Então isso é muito relativo, é de casal pra casal, né? Próximo, vai Vamos lá. Sexta. Quais conselhos vocês dariam para quem pretende casar? Casa. Analisar tudo, né? Analisar tudo antes é o meu conselho. Cara, é uma decisão que você precisa saber, ter em mente mesmo, martirizar na sua mente, que é uma decisão pro resto da sua vida, que é uma decisão ali que passe o que passar, o fogo que passar, a temperatura, a pressão que passar entre vocês dois, vocês precisam permanecer ali firmes. Gente, o casamento não pouco tempo que a gente tem, né, de casado, mas a gente vem carregando uma bagagem aí de aprendizado boa, que a gente fez o curso, né, de noivos, estudamos bastante, consultamos, lemos a Bíblia, oramos, enfim. Acho que um dos maiores desafios é quando se tem orgulho, sabe? É quando você tem que dar o braço a torcer, principalmente um homem, né? Tem que dar o braço a torcer e reconhecer, poxa, não tá legal aqui, não tá certo. A mulher também tem que fazer isso. Então é sempre ceder um ao outro, entender o outro lado, que se trata mais do outro do que você. É isso que você tem que aprender também, colocar na sua cabeça que não é você, não existe aquele egocentrismo, não existe isso no meio do casamento, é mais o outro importa mais do que você. Porque você precisa se colocar no lugar dele, porque se você colocar você em primeiro lugar, acaba que vira uma competição dentro do casamento, e o casamento não é uma competição, entendeu? Gente, casamento é você ceder também, né? Você tem que estar pronto pra isso, pra você sempre ceder. Eu sou uma pessoa muito difícil de ceder. As minhas coisas têm que ser do jeito que eu quero, mas é muito importante a gente aprender isso, porque nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Então você já tem que querer casar, você já tem que noivar. Acho que até no namoro mesmo, durante o namoro, tem muito disso também. Mas já sabendo disso, que você vai ter que ceder muito no casamento. Como o Antônio falou, a sua prioridade é a sua esposa, é o seu marido, depois vai ser os seus filhos. Então, é isso, gente. É ceder, é também se organizar financeiramente, que eu falo, porque não é nada barato. Não é nada em conta, por mais simples que a gente tenta fazer as coisas, não é, gente. E principalmente depois que passa toda a turbulência do casamento, tudo aquilo, depois que vocês vão pra casa de vocês, aí que as coisas começam mesmo a se apertar e vocês têm que se encaixar ali, tem que tentar organizar as coisas. Então você tem que ter esse planejamento, você tem que saber escolher a pessoa com quem você quer estar ao seu lado pra vida toda. Porque às vezes a gente acaba encontrando pessoas e que não tá no mesmo propósito que a gente. Então, como é que você vai casar com uma pessoa que não tá no mesmo propósito com você? Que não pensa em crescer, que não pensa em subir na vida, que nem você. Então, é bem complicado. Então, veja primeiro se a pessoa tem os mesmos propósitos que você. Vê se você tá disposto a ceder, vê se você tá disposto a mudar, vê se você tá disposto. Então, é isso. A gente tem que estar disposto a viver essas coisas, né? A querer mesmo casar. Então, se você tá, só vai e casa, que é bom. Vamos lá. Próxima pergunta. Quais atitudes vocês têm para evitar uma discussão?
Em primeiro lugar, atitudes que a gente tem pra, pelo menos eu, né? Eu evito, às vezes, atitudes, na verdade, tomar atitudes que eu sei que vai contra a vontade dela. Esse é o primeiro passo. Então, para você ter uma atitude para evitar confusão, é você não fazer algo que a pessoa não gosta, né? Se a outra pessoa não gosta de que você faça algo, para que você vai fazer? Isso aí automaticamente vai ter uma discussão, né? Vai ter uma discórdia ali entre vocês. Então, primeiro de tudo é não tomar nenhuma atitude que vai causar alguma discussão, entendeu? Isso é primordial. O resto vai vir. Se você sabe que tal atitude vai prejudicar o seu relacionamento ou vai causar um intriga, por que você vai fazer, entendeu? Acho que a primeira atitude primordial aí entre o casal é essa aí. É verdade. É você evitar, porque eu acho que quando você evita já não tem discussão, né? Mas às vezes quando acontece, o Antônio quer mais assim, ele se cala. Não. É, Você vai, ele sai, vai pra caverna dele, fica lá na caverna dele, né? Então, é só evitar, gente. Evitando de, como o Antônio fala, se você evitar fazer algo que você sabe que vai desagradar a outra pessoa, que vai chatear, é melhor não fazer. E uma coisa que a gente aprendeu muito durante nosso namoro é se colocar no lugar do outro. Ah, se eu fizer e se fosse você fazendo, você ia gostar? Então a gente, tipo, colocou muito isso no nosso namoro já pra gente poder entender, né? Saber o que chatearia um ao outro pra não fazer. Então, assim, eu creio que evita muitas discussões, né? Quando a gente se coloca realmente no lugar um do outro. certo. Próxima pergunta é: como sabiam que era a pessoa certa um para o outro? Deus mostrou tudo. É, basicamente é isso. Mais uma vez volta a resposta de um tempo atrás que eu acabei de falar, que é primeiro você tem que saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você, em segundo lugar, porque não tem como você procurar a Deus se nem mesmo você tá decidido se é aquela pessoa que você quer, entendeu? Verdade. E depois você consulta a Deus, em seguida você consulta a Deus. Deus é a pessoa que para mim é a pessoa que eu quero, pro Senhor, o Senhor também aprova aí no céu. Em terceiro lugar, os pais, e aí vocês batem o martelo. Então é aí que você tem que saber. Mas para você saber a pessoa certa também tem que atender os teus princípios, né? Aquilo que você quer para você, que é o estilo de vida, vamos dizer assim, que a pessoa carrega também, se ela honra os pais, enfim, é os princípios aí que, se você quer ser uma pessoa honrada dentro do seu casamento, você tem que saber se a pessoa, o seu cônjuge honra os pais dela, ou a família dela, enfim, com quem ela convive. E aí, se ela honra com quem ela convive, automaticamente, provavelmente, possivelmente, ela vai te honrar também. Enfim, dentre outros preceitos, princípios, que te levam a tomar essa decisão aí, entendeu? É isso. Concordo. Então tá bom, vamos pra próxima. Como foi o pedido de casamento? Basicamente foi quando eu decidi fazer o pedido de casamento, quando a gente foi. Na verdade, a gente ia fazer um orçamento só do nosso apartamento, ver como é que ficaria o processo, quanto ficaria as parcelas, quanto a gente ia ter que dar de entrada. E aí, na verdade, no dia que a gente foi fazer esse orçamento, deu tudo certo e, na verdade, já foi aprovado. A gente deu a nossa entradinha lá, deu tudo certo, fechamos o negócio. E aí, depois que a gente assinou a papelada lá no mesmo dia, a gente ficou umas 3 horas lá no stand para resolver as papeladas, para ser aprovado, enfim. E aí, quando a gente estava indo embora, eu decidi parar na frente do condomínio onde a gente iria morar, ou onde a gente mora hoje, atualmente, onde a gente Ainda tava em está. construção, né? Estava em construção, eu decidi parar perto desse condomínio, em frente ao condomínio, e ali eu fiz o pedido de casamento, né? Foi só eu e ela, tava só nós dois e o nosso futuro lá, nós dois e o nosso futuro lá ali, né? Então eu decidi fazer ali o pedido de casamento. Mas foi basicamente isso, não teve muita coisa não, foi um momento só nós dois e Deus e o nosso local que a gente ia morar. Enfim, foi basicamente isso. Mas foi muito especial, foi um momento especial, uma ocasião especial, né? Que eu encontrei. Não, tá de chorar, só de lembrar. Tem Última mais? pergunta. Para casar, tem que ter tudo ou conquistar tudo junto? Gente,
eu sou a favor de conquistar tudo junto. Eu acho que não tem uma regra específica, né? Cada caso é cada caso, mas eu acho mais legal, acho bonito e é tão mais gratificante, sabe? Os dois lutarem juntos desde o início por tudo, até mesmo porque eu acho que em momentos de brigas, em momentos em que vem as dúvidas, né? Que eu creio que depois de muitos anos de casado deve aparecer, né? Não sei. Mas às vezes vem as dúvidas de separar, essas coisas assim, aí você olha pra trás e lembra, nossa, mas tipo, tudo que eu tenho hoje foi construído junto. Foi eu e ele, não fui eu sozinha. Tudo foi com muito suor, muito sacrifício que a gente conquistou e tudo. Então eu acho muito legal isso, porque faz lembrar, sabe? De tudo que vocês viveram, que vocês passaram. Então eu acho muito bom conquistar tudo juntos. Claro que não tem problema nenhum se, por exemplo, se eu já tivesse um carro e o Antônio não. E a gente casou, o carro seria nosso, que eu ia compartilhar com ele o carro. Mas é muito bom quando os dois conseguem comprar juntos, os dois conseguem conquistar aquilo juntos, né? Basicamente é isso, né? Quando você conquista algo junto, né? Você valoriza mais, isso é óbvio, né? Você valoriza mais aquilo, porque é melhor do que quando você chega numa casa, você chega num lugar e já tem tudo pronto ali pra você. Eu acredito que você não vai dar o devido valor daquilo que custou, né? Do valor que aquilo custou. Então você não vai valorizar da forma que deveria. Então assim, conquistar tudo junto não significa que você vai casar primeiro para depois conquistar as coisas. Não, se você puder conquistar antes com seu cônjuge aí, comprar as coisas antes, igual a gente comprou um ano antes de casar. A gente comprou várias coisas, os móveis principais da casa, por exemplo, a gente já tinha comprado um ano antes de casar. Se der para vocês fazerem isso, não existe uma regra, né, como a Camila falou. E assim, deixando muito claro aqui que a gente, todas as respostas que nós demos aqui, que nós passamos aqui, é a nossa opinião, não é aquilo que você deve tomar como padrão para você. É a nossa opinião, é que a gente está expondo apenas a nossa opinião, mas é você que vai analisar tudo certinho e decidir aí, tá certo? Bom, galera, e foi esse o nosso vídeo. Selecionamos só algumas perguntas, gente, pro vídeo não ficar muito longo, muito cansativo e chato. Então, foram só algumas. Agradeço a todos que participaram, que mandaram lá suas perguntas no Instagram, tá bom? Logo mais nós podemos fazer uma segunda rodada, né, Ô, do Casal Responde. E aí, assim, vamos poder conseguir responder todas as perguntas que foram enviadas, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e compartilhar com seus amigos, gente, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, muitas almas, muitos casais também, né? E eu espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E essa semana tem outro vídeo novo, muito legal, que vai sair também na próxima segunda-feira. Então, não deixe de ativar o sininho para você receber notificações. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.